Então, o todo é mera energia ou força. Nem energia nem força, do modo como os materialistas usam os termos, pois sua energia e força são coisas cegas, mecânicas, privadas de vida ou mente. A vida ou a mente não pode evoluir da energia ou força cega, pela razão que demos há pouco. Nada pode elevar-se acima de sua própria origem, nada evoluir que não tenha evoluído, nada jamais se manifesta como efeito que não esteja na causa. Portanto, o todo não pode ser mera energia ou força, pois, se assim fosse, não haveria na existência coisas tais como vida e mente, e sabemos que não é assim, pois estamos vivos e usamos a mente para examinar essa mesma questão, do mesmo modo como estão os que afirmam que tudo é energia ou força. Que será, então, superior à matéria ou energia de cuja existência temos conhecimento no universo? Vida e mente. Vida e mente em todos os seus graus variáveis de conhecimento. Então, querem nos dizer que o todo é vida e mente? Sim e não. Será a nossa resposta. Se a pergunta remeter à vida e à mente do modo como nós, pobres mortais, as conhecemos, nossa resposta será: não. O todo não é isso. E então seremos questionados sobre o tipo de vida e mente que pretendemos dar a entender. A resposta será a mente vivente, tão superior a tudo que os mortais conhecem por essas palavras, como a vida e a mente são superiores às forças mecânicas, ou à matéria, mente vivente infinita, em comparação com mente e vida finitas. Referimos-nos àquilo que as almas iluminadas querem dizer quando pronunciam reverentemente a palavra espírito. O todo é mente vivente infinita, os iluminados chamam-na de espírito. Capítulo 5. Ao universo mental, o universo é mental, contido na mente do todo. O Caibalion o todo é espírito. Mas o que é o espírito? Essa pergunta não tem resposta, uma vez que sua definição é praticamente a mesma do todo, que não pode ser explicado nem definido. Espírito é simplesmente um nome que os homens dão à concepção mais elevada da mente vivente infinita. Significa essência real, significa mente vivente, tão superior à vida e à mente como as conhecemos, quanto estas últimas são superiores à energia mecânica e à matéria. O espírito transcende o nosso entendimento, e usamos o termo simplesmente para poder pensar ou falar sobre o todo. Tendo em vista nosso pensamento e entendimento, estamos certos ao pensar no espírito como mente vivente infinita, reconhecendo, ao mesmo tempo, que não podemos entendê-lo em sua plenitude. Devemos agir assim ou parar totalmente de pensar sobre a questão. Façamos, agora, um exame da natureza do universo, tanto no seu todo como em suas partes. O que é o universo? Vimos que não pode haver nada fora do todo. Portanto, o universo é o todo? Não, isso não é possível porque o universo parece ser constituído de muitas coisas e está em constante processo de mutação. Em outras palavras, não se ajusta às ideias que estamos compelidos a aceitar a respeito do todo, como deixamos claro em nossa última lição. Portanto, se o universo não é o todo, ele deve ser o nada, e esta é a conclusão inevitável da mente num primeiro momento. Contudo, não podemos ficar satisfeitos com essa resposta, porque somos conscientes da existência do universo. Portanto, se o universo não é o todo, nem o nada, o que poderá ser? Examinemos mais detalhadamente essa questão. Se o universo existe ou parece existir, ele deve proceder, de alguma maneira, do todo, deve ser uma criação do todo. Porém, como é impossível que alguma coisa seja criada a partir do nada, o que pode estar na base da criação do todo? Alguns filósofos responderam a essa pergunta dizendo que o todo criou o universo a partir de si mesmo, isto é, a partir do ser e da substância do todo. Mas isso não nos será útil, pois o todo não pode ser subtraído ou dividido, como já vimos aqui, e então, repetindo, se isso fosse verdade, cada partícula do universo não poderia ignorar seu próprio ser, o todo. O todo não poderia perder a consciência de si mesmo, nem tampouco converter-se num átomo, numa força cega ou numa coisa de existência desprezível. Alguns homens, na verdade, convencendo-se de que o todo é realmente tudo, e também reconhecendo sua própria existência enquanto homens, apressaram-se a concluir que eles e o todo eram idênticos, proclamando, em altos brados, "Eu sou Deus", para o divertimento da multidão e o lamento dos sábios. A reivindicação de um corpúsculo de que eu sou homem seria modesta em comparação. Mas o que é, na verdade, o universo, uma vez que não é o todo nem foi criado pelo todo quando este se separou em fragmentos? Que outra coisa poderá ser? De que outra coisa poderá ter sido feito? Esta é a grande questão. Examinemo-la cuidadosamente. Sabemos que o princípio da correspondência, ver lição I, vem aqui em nosso auxílio. O velho axioma hermético, assim em cima como embaixo, pode ser posto a nosso serviço neste ponto. Tentemos obter um vislumbre das operações nos planos superiores mediante o exame dos nossos próprios planos. O princípio da correspondência deve aplicar-se tanto a este como a outros problemas. Vejamos. No seu próprio plano de existência, como é que o homem cria?
Bem, em primeiro lugar ele pode criar fazendo algumas coisas a partir de materiais externos. Mas isso de nada servirá, pois não há materiais fora do todo com os quais possa criar. Bem, em segundo lugar o homem procria ou reproduz sua espécie pelo processo de geração, que é uma multiplicação pessoal obtida transferindo-se uma parte de sua substância à sua prole. Mas isso também de nada servirá, porque o todo não pode transferir ou subtrair uma parte de si mesmo, assim como não é capaz de reproduzir-se ou multiplicar-se. No primeiro caso, haveria um descarte, e no segundo caso uma multiplicação ou adição ao todo, duas coisas que seriam absurdas. Não um terceiro modo que permita ao homem criar? Sim, há. Ele cria mentalmente. E, ao fazê-lo, não usa nenhum material exterior, nem reproduz a si próprio, e, ainda assim, seu espírito impregna a criação mental. Seguindo o princípio da correspondência, estamos certos ao considerar que o todo cria o universo mentalmente, de modo semelhante ao processo pelo qual o homem cria imagens mentais. E é exatamente aqui que a voz da razão está de acordo com a voz dos iluminados, como nos mostram seus preceitos e escritos. São esses os preceitos dos sábios. Foi esse o ensinamento de Hermes. O todo não pode criar de nenhuma outra maneira, a não ser mentalmente sem usar elementos materiais, e não há nada que se preste a tal uso, ou reproduzindo-se a si mesmo, o que também é impossível. Não há como fugir a essa conclusão da razão, a qual, como dissemos, está em harmonia com os mais elevados preceitos dos iluminados. Assim como vós podeis criar um universo próprio em vossa mentalidade, o mesmo pode fazer o todo. Mas vosso universo é a criação mental de uma mente finita, ao passo que aquele do todo é a criação de um infinito. Os dois são de natureza semelhante, mas infinitamente diferentes em grau. Mais adiante, aprofundaremos nosso exame do processo de criação e manifestação. Contudo, desde já é preciso inscrever em vossa mente, com grande firmeza, o seguinte ponto: o universo, e tudo o que ele contém, é uma criação mental do todo. Em verdade, sem qualquer dúvida, o todo é mente. Em sua mente infinita, o todo cria incontáveis universos que existem por imensuráveis períodos de tempo, e ainda assim, para o todo, a criação, evolução, declínio e morte de 1 milhão de universos não parece demorar mais que um simples piscar de olhos. O Kaibalion, a mente infinita do todo é a matriz do universo. Tu Kaibalion, o princípio de gênero, verlição e outras ainda por vir, manifesta-se em todos os planos da vida material, mental e espiritual. Porém, como já dissemos, gênero não significa sexo. Sexo é simplesmente uma manifestação material de gênero. Gênero significa relativo à geração ou criação. E onde qualquer coisa for gerada ou criada, em qualquer plano, o princípio de gênero deve se manifestar. E isso é igualmente verdadeiro na criação de universos. Contudo, você não deve concluir apressadamente que estamos ensinando que existe um Deus, ou Criador, macho ou fêmea. Essa ideia não passa de uma deturpação dos antigos preceitos sobre o assunto. O verdadeiro ensinamento é que, em si mesmo, o todo está acima do gênero, assim como está acima de qualquer outra lei, inclusive daquelas que regem o tempo e o espaço. Ele é a lei de onde procedem todas as leis, e não se submete a elas. Porém, quando o todo se manifesta no plano de geração ou criação, sua postura harmoniza-se com a lei e o princípio, uma vez que está se movendo sobre um plano inferior de existência. E, por conseguinte, é evidente que manifesta o princípio de gênero, em seus aspectos masculino e feminino. Sobre o plano mental. Essa ideia pode parecer alarmante a alguns leitores que dela tomam conhecimento pela primeira vez, mas, na verdade, todos eles já a aceitarão passivamente em suas concepções cotidianas. Falam sobre a paternidade de Deus e a maternidade da natureza, sobre Deus, o Divino Pai, e a natureza, a Mãe Universal, e, ao fazê-lo, reconhecem instintivamente o princípio de gênero no universo. Não é verdade?